Oi, gente, tudo bem? Como vai? Sejam muito bem-vindos ao canal O Desempresário. Eu sou o Frederico Machado, natural de Joinville, Santa Catarina. Tenho 50 anos, sou pai da Eduarda, filho do Gildo e da Valquíria, irmão do Luiz Fernando, namorado da Luciana. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse canal. Esse canal começa agora, começa hoje, com um propósito, com uma justificativa, com um compromisso muito sério. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou me apresentar. Sou formado em administração de empresas pela Unifax, Universidade da Bahia. Fiz pós-graduação na Cal State Hayward, nos Estados Unidos, na Califórnia. Fiz outro MBA pela Unifax. Passei 6 anos estudando na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde fiz o curso de liderança autêntica, liderança em empresas de serviço, e liderança para executivos, e o último foi o OPM, que é o curso para donos e presidentes de grandes empresas, como se fosse um pós-MBA, se isso aí existir. Esse canal surge de um incômodo, de uma provocação, e de uma vontade muito grande, de um propósito de vida muito grande da minha parte, que é o propósito de compartilhar com as pessoas a minha vivência, a minha experiência, o que eu já passei aqui nessa vida de 50 anos, para que as pessoas reflitam, achem as principais similaridades e algumas convergências e com isso tomem um caminho, por que não almejar, por que não desejar, diferente do que o caminho que eu tomei. Vamos falar um pouco aqui sobre o que é se tornar um desempresário no nosso querido Brasil. Mas Fred, o que significa desempresário? Essa pergunta eu fiz para uma pessoa que sigo nas redes sociais chamada Rejane. E uma vez ela falou sobre isso, que o pai dela tinha falado para ela sobre esse termo do desempresário. Eu achei aquilo fantástico, porque é um nome, vamos dizer assim, gourmetizado, por que não, para quem quebra ou vai à falência no nosso querido Brasil. Pedi autorização dela, falei assim, Regiane, gostei muito desse nome, acho que conversa muito com os meus propósitos do que eu faço. Posso utilizá-la? E ela prontamente falou assim, Fred, ouvindo você me falar o que você tem vontade de fazer, fique à vontade, use o nome desempresário como você quiser. Isso aqui agora, tá vendo? Olha, eu vou avisar para vocês. Não existe aqui um estúdio, pessoas gravando, sou eu e meu telefone, aqui na sala da casa que eu resido. Então essas coisas podem acontecer, tá? Pé bateu, a câmera mexe, bom. Mas então, voltando, eu falei para ela, Regiane, eu gostaria muito de conversar com as pessoas através de um canal onde eu pudesse falar com elas o que efetivamente acontece na vida de alguém que venha a falir aqui no Brasil. E ela falou prontamente, Fred, usa o nome, precisa de alguma ajuda, me fala. Ela é uma pessoa muito influente aí na internet, tem o canal dela, ela trabalha com outra vertente. Demorei um pouco, vou ser muito sincero com vocês, fiquei muito receoso, eu que sou uma pessoa que gosta das coisas bem feitas, bem estruturadas, uma estratégia muito bem desenhada, posterguei o máximo que eu pude, mas eu venho recebendo esse chamado de falar sobre isso há muito tempo. E agora acho que chegou o momento certo para fazer isso. As pessoas falavam comigo assim, poxa Fred, mas você está 100% curado da sua dor de ter virado um desempresário? Não, longe de estar 100% curado, e até acho que a gente nunca fica 100% curado. Mas você sabe lidar melhor com essa dor? Sim, sei lidar melhor com essa dor. Mas por que dói? Aí vocês vão ter que esperar um pouquinho para ouvir os próximos capítulos, que é quando a gente vai falar efetivamente sobre os temas de como é ser um desempresário no nosso Brasil.
Eu quero falar diretamente com você que hoje tem uma empresa, que hoje pensa em abrir uma empresa, ou que trabalha na empresa do pai, da mãe, do avô, do tio, trabalha em empresa familiar. Eu quero falar diretamente com você, jovem, que está aí nos últimos anos da escola, pensando no que vai fazer, pensando se vai empreender, se vai ser um empreendedor, um empresário, ou se vai entrar no ramo para ser um profissional liberal, um médico, um advogado, um contador, um publicitário, ou vai trabalhar como executivo em uma grande empresa, ou será, enfim. Eu quero conversar com você também. Eu acho que você que está aí para decidir o que fazer tem que saber da realidade, né? Isso que eu vou falar para vocês não tem na escola, não tem em cursos de pós-graduação, não vai encontrar nada disso fora do Brasil, até porque o tratamento para quem quebra uma empresa fora do Brasil é completamente diferente do que o tratamento para quem quebra uma empresa no Brasil. Você não vai ver coaches famosos, influencers famosos, empresas de educação corporativa, você não vai ouvir essas pessoas falando isso. Por quê? Todo mundo só fala na beleza de ser um empreendedor. Todo mundo só fala do glamour que é você ter a sua própria empresa. A grande maioria dessas pessoas, ela quer vender para você uma estratégia milagrosa que muitas vezes eles nunca nem fizeram isso na empresa deles, de como você crescer o seu faturamento 10 vezes, em como você faturar milhões. As pessoas muitas vezes elas não estão preocupadas se você vai aplicar esse conhecimento e se de fato isso acontece. Elas querem simplesmente falar para você o que elas pensam, de algo que muitas vezes elas nunca colocaram em prática, mas que para você que está aí desesperado por uma boia de salvação no meio do oceano, vai lá e paga 10, 15, 20, 100, 300 mil reais, pensando que vai sair daquela sala ou daquele conselho daquele coach maravilhoso com algo que vai salvar a sua vida. Eu digo para você, amigo, a chance disso acontecer é igual a chance de você ganhar na Mega Sena da virada, tá certo? É muito pequena. Nós precisamos saber a realidade. E por que que não tem uma gama gigantesca de pessoas colocando para fora as suas experiências como um desempresário aqui no Brasil? Eu digo por quê. Primeiro, porque não é legal você falar sobre o seu fracasso. Segundo, que as pessoas morrem de vergonha de assumir que algo desse tipo aconteceu. Terceiro, isso não vende, gente. Nós só procuramos ajuda quando a gente já está no fundo do poço. E aí pode ser tarde demais. Não é à toa que o Brasil é um dos grandes mercados para as farmacêuticas, laboratórios farmacêuticos. Não é à toa que o Brasil tem uma farmácia não mais a cada esquina, mas a cada 10 metros, porque na mesma esquina muitas vezes tem 3, 4 farmácias. Não é à toa que por muitas vezes a gente sofre de doenças acometidas pelo excesso de remédio que a gente toma sem saber por que está tomando. Nós somos assim. Nós procuramos a fórmula milagrosa. Não é à toa que as bets no Brasil, quando começaram, despontaram assim, com lucros e apostas maravilhosas, porque a gente quer solução rápida, a gente quer solução milagrosa, a gente quer ficar rico rápido, porque a gente quer comprar um monte de coisa que por muitas vezes não faz nem muito sentido, mas a gente tem que mostrar para alguém. Essa é a realidade. Mas poxa, isso não é sexy, falar sobre isso não é legal, a energia de falar sobre isso não é uma energia boa. Você vai falar sobre coisas que machucam, né? Que te fez sofrer, que te faz ainda sofrer. Essa energia não é legal, Fred. Mas por que você vai falar sobre isso? É porque eu tenho certeza que se uma única pessoa ouvir esse canal, entender o que aqui será dito e aplicar para a sua própria vida, e essa pessoa, ao invés de se tornar um desempresário, ela continuar sendo um empresário ou conseguir tratar a sua empresa como algo que necessita ser estruturado, necessita ser lucrativa e necessita ser vendida. Se uma pessoa conseguir entender
que filho, esposa, primo, tio, parente não são pessoas certas para você impor o seu desejo de também ser empresário. Não são pessoas certas muitas vezes para serem seus sócios. Não são pessoas certas para levar o seu negócio adiante. E muitas vezes essas pessoas fora do seu negócio pode, e acredite em mim, farão uma enorme diferença na sua vida caso você se torne um desempresário. Eu não estou aqui prometendo para você nenhuma fórmula mágica. Eu não estou aqui prometendo para você os 5 passos para não se tornar um desempresário. Eu não acredito em receita de bolo e fórmula mágica. Cada uma pessoa tem a sua necessidade, cada uma empresa tem a sua necessidade que precisa ser analisada, entendida e com muita técnica e com muita frieza e com pessoas que estão do lado de fora dessa empresa fazer a análise correta para tomar a decisão correta. Se der para salvar a empresa, maravilha. Se não der, como é que nós vamos sair desse negócio? Como é que nós vamos vender esse negócio? Ou até como é que nós vamos quebrar esse negócio? Para que o negócio quebre e não a pessoa física. O que acontece no Brasil não é isso. No nosso país, tudo quebra. O negócio, a pessoa física, a esposa, o filho, a família. E isso é que é a minha grande vontade, meu grande desejo de compartilhar com você essa experiência e vivência, para que você não passe pela mesma coisa. Por isso que o canal chama-se O Desempresário. Aqui eu vou falar para você e vou ouvir e vou trazer pessoas que passam pela mesma dor. Eu vou, espero e quero muito trazer mais desempresários para esse papo. Fazer com que eles contem a sua história. Até porque, gente, existem sim, como em todo lugar, existem pessoas que fizeram isso, que quebraram de propósito, existem pessoas que fazem isso de uma forma fraudulenta, existe pessoa que faz isso por desconhecimento, existem todos os tipos de pessoas que fazem todos os tipos de coisas a todo momento. Mas eu estou falando aqui com aquela pessoa que não fez isso de propósito, que não fez isso de forma fraudulenta, que pelo contrário, está sofrendo as consequências muitas vezes porque existem sócios ocultos à nossa vontade e são os nossos maiores sócios. Vocês sabem quem são? Vou falar para vocês para frente também. E que muitas vezes eles interferem diretamente no seu negócio, sem você ter a menor chance de se defender. E aí você quebra. E aí você vira um desempresário. E aí a sua vida, de fato, começa a tomar um sentido e um entorno completamente diferente, desagradável e que vai fazer você sofrer e sofrer bastante. Não só você, como toda a sua família. Gente, eu não estou querendo ser alarmista. O negócio aqui não é ficar fazendo, não é muro das lamentações, não é ficar chorando junto com vocês, apesar de termos muitos motivos para isso. O negócio aqui é orientar, é conversar, é trazer exemplos claros e clássicos para que vocês entendam o que é se tornar um desempresário. Eu vou contar muito com a ajuda de cada um de vocês. Todos vocês que tiverem acesso a esse vídeo, a esse conteúdo, e tiver alguém, souber de algum empresário, souber de alguém que está passando por algum processo, ou que pode vir, tira tudo que eu falei agora e foca só nisso. Qualquer pessoa que tenha um negócio, que trabalhe para um negócio familiar, que esteja dentro do negócio familiar ou do negócio só seu, qualquer um empreendedor, empresário, empresária deste país, é muito bom que eles tenham acesso a esse conteúdo. Porque aqui o que eu vou falar? Vou falar o que acontece, a realidade. Nós temos uma justiça implacável no Brasil, implacável, de pessoas que se acham acima de tudo, né? Que é a justiça do trabalho. São todos? Não, não são todos. Algumas vezes aqui, gente, eu vou cometer algum erro de generalizar, eu vou cometer o erro de generalizar. Mas a gente sabe que tem exceções. Da mesma forma que tem muita gente que quebra de propósito,
faz falcatrua, tem muita gente que, a grande maioria não é assim. Da mesma forma que tem muita gente séria na justiça do trabalho, e eu não estou falando que os juízes não são sérios, eles só têm um viés muito forte, que é o empresário sentado ali, ele já senta culpado, ele já senta com uma sentença pronta, a gente só não sabe o tamanho dela, mas que a gente vai ser sentenciado de alguma forma, a gente vai. Muitas vezes você pode ter todas as provas e mesmo assim você sai com uma sentença negativa em relação ao pleito colocado pelo outro lado. Então nós temos que lidar com a justiça do trabalho, nós temos que lidar com as outras justiças. No Brasil é o único lugar do mundo que a lei muda para trás. A lei muda, o passado muda no Brasil, principalmente na parte tributária, fiscal. E uma vez isso acontecendo, tendo acontecido lá atrás, pega-se de lá para trás até o dia de hoje, atualiza tudo e pumba, multa para você. Então assim, existem muitas coisas que não tem nenhum coach, não tem nenhuma empresa, escola de educação corporativa, não tem nenhuma faculdade, ninguém falando como é ser um desempresário no nosso país. E este aqui é o meu propósito. O fracasso da empresa muitas vezes é vivido em silêncio. Muitas vezes. Hoje vende-se a promessa do sucesso, mas pouco se fala sobre momentos em que os caminhos se esgotam, as dívidas sufocam e a continuidade se torna insustentável. Estou lendo mesmo, tá, gente? Para não esquecer. Então, o Desempresário é isso, é um programa estratégico e humano, criado com o propósito de acolher e informar os empresários, famílias, empregados e até os funcionários públicos que passam ou acompanham empresas e empresários em fase de encerramento, falência ou grave crise. A gente vai oferecer aqui, eu vou oferecer informações com clareza, estrutura, direção neste momento crítico que você está vivendo aí. Ah, Fred, você vai ter algumas fórmulas mágicas? Eu acho que eu já falei isso, mas eu não tenho fórmula mágica. Eu não tenho os 5 passos para você não se tornar um desempresário. Eu não tenho as 10 fórmulas para que você consiga quebrar a sua empresa e não virar um desempresário. Eu não tenho nada disso. Nada que eu falar aqui é verdade absoluta. Eu acredito que cada uma empresa, cada um empresário, cada um ser humano precisa ser tratado de forma independente e única. Cada problema é singular. O que eu sei é, muitas vezes, quando a gente está atolado em problemas, atolado em dívidas, atolado em problemas, a gente não consegue ter uma visualização, a gente não consegue entender a luz que pode estar ali logo na frente e que não necessariamente é um trem vindo do lado contrário. A gente não consegue enxergar, estou falando isso para vocês e vocês que estão do outro lado podem acreditar nisso. As soluções, elas existem, elas estão aí. No final do dia, gente, quando uma empresa quebra, o desempresário sofre, a família do desempresário sofre, o banco sofre, que é um dos nossos sócios ocultos, o governo sofre, porque você para de pagar imposto, tá certo? Todo mundo sofre, o comércio sofre, você não consegue fazer outra empresa, você não consegue empreender, você não tem vida. Uma pessoa, um brasileiro com CPF, que quebra uma empresa no Brasil e se tiver dívidas grandes, essa pessoa ela não tem mais vida. A não ser que ela ganhe uma grande fortuna aí de alguma forma e consiga pagar para sua tranquilidade. De outra forma, não consegue. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes os seus amigos, irmãos, pessoas muito próximas a vocês, inclusive quando ouvem você falar isso, elas vão falar assim, mas também está devendo, tem que pagar, sem nem saber o que aconteceu. Os próprios amigos mais próximos te julgam. Aqui não vai ter julgamento, aqui vai ter informação. Ah, Fred, você sempre vai estar sereno, tranquilo, calmo, falando? Não, podem ter certeza que não, até porque não é meu perfil. Mas meu compromisso com você é sempre trazer para você a informação real, a informação verídica, o que realmente acontece. Eu tenho experiências em diversos ramos de atividade e estou tentando, nos últimos tempos,
conhecer cada vez mais profundamente as empresas de diversos segmentos. E digo para você, nenhuma empresa está livre de que alguma coisa acontece. Lembrem-se que no Brasil até o passado muda quando a questão é lei, legislação trabalhista, fiscal, tributária. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês que nós vamos aqui trabalhar com algo que é muito sensível, que são assuntos assim muito delicados, mas que não tenho fórmula mágica e não vou ensinar você a fazer nada de errado. Isso aí você pode ter certeza disso, tá? Até porque se eu soubesse, eu não estaria aqui conversando com vocês, tá bom? Teria feito para mim, isso eu não fiz. Eu vim aqui só trazer para vocês a minha experiência. Vou trazer pessoas para conversar com vocês também que passaram pela mesma situação, que também são desempresários por diversos motivos. E nós vamos conversar para que você que está aí do outro lado e que talvez esteja passando por algo parecido, ou que talvez ache que não vai acontecer com você, um dado: 75% das empresas existentes hoje no Brasil irão quebrar. É questão de tempo. 75%, gente. É muita coisa. São 75% de famílias, de empregados, de comerciantes, fornecedores, do governo, dos bancos. São 75%. Todas as vezes que vocês veem em manchetes aí, recuperação judicial, falência, a justiça dando aí causas, né, muito milagrosas, toda vez que vocês verem isso, pode ter certeza, tem uma pessoa por trás, tem um empresário por trás que está sofrendo, e sofrendo muito, por algo que muitas vezes ele não sabe nem como é que ele vai sair. Então aqui é a minha vontade, é um desejo, é um propósito, é compartilhar com você o que eu passei para que você tome as suas próprias decisões. Eu acho que eu já agradeci as pessoas que me ajudaram a chegar a ter essa coragem, mas vou reforçar aqui: Roberto, Russo, Renata, doutora Renata, meus companheiros aí que passam por isso também, e a gente tenta ajudar aí pessoas, empresas que saiam, né, que não vivam a mesma coisa que a gente vive. Os meus pais, ao meu irmão, que sempre me apoiam em tudo, a minha filha, que é a razão da minha vida, a Luciana, minha namorada, que me apoiou também e me incentiva a fazer isso. E, mais uma vez, gente, eu venho aqui dizer para vocês, isso aqui é algo que veio de um desejo genuíno, de uma vontade grande de ajudar você que está aí do outro lado a tomar a melhor decisão para a sua vida. Você que está aí do outro lado, saber o que fazer numa hora de desespero. Saiba que pedir ajuda é necessário. Saiba que você, no momento de desespero, você não vai conseguir tomar a melhor decisão para a sua vida. Saiba que tem muita gente do lado de cá querendo te ajudar. O nosso propósito é esse. E quando eu falo nosso, eu, a minha cabeça, o meu coração, esse ser humano como um todo aqui, que quer ajudar, compartilhando a sua própria experiência, com muita coragem, com muito desapego, com muita sinceridade e autenticidade, e com a vontade de transformar esse cenário que eu sempre defendi a vida inteira do empreendedorismo em algo mais saudável para o Brasil, para as pessoas principalmente, para que as pessoas tenham saúde mental e física para lidar com os desafios que é empreender num país que ele não é só desigual nas questões sociais, ele é desigual nas questões de tratativa com as empresas, ele é desigual nas questões do judiciário, ele é desigual na questão de tratar empresários de formas diferentes e com isso levá-los a cometer alguns atos que levam eles próprios à falência. Continue aqui, eu dependo de você e conto com você para que você pegue esse conteúdo, espalhe pela maior quantidade de pessoas que você puder, para que essas pessoas sejam impactadas de forma positiva e que elas não virem um desempresário. Tá bom? Um grande abraço para vocês e nos vemos, se Deus quiser, em breve.